25. No livro de Número, escrito por Moisés, no capítulo 25. Todos acharam? Sim. Diz assim: e quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício oferecido aos seus deuses. E o povo comeu a carne do sacrifício e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O Senhor disse a Moisés: reúna todo o chefe do povo e enforque diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se ajuntaram a Baal-Peor. Amém? Então vocês percebam aí no verso 2 que está dizendo: estas convidaram o povo. Então se é estas, é homem ou mulher? Mulheres. E novamente no 3 ele fala novamente. E Baal-Peor quer dizer Senhor com letra minúscula, e Peor quer dizer prostituição, ou seja, Deus, o Senhor da prostituição. Amém? Pronto, eu peço os amados que fiquem aí, ó, no meio, não fiquem no canto não, que vocês não são jegue, para estar encostado. Jegue que anda assim pelos cantos, se encosta daqui, se encosta dali. Vamos para o meio, amém? Jesus sempre, quando ele queria trabalhar, ele trabalhava no meio. Vocês não são bode nem são cabra, vocês são ovelha, amém? Ovelha fica no meio de ovelha. Os bodes que gostam de ficar separados, sozinho, porque quando entra outro bode ele dá cabeçada, amém? Mas a ovelha não, a ovelha é mansa, ela gosta de estar no meio das ovelhas, amém, igreja? Amém. Então, nós vemos aqui que uma situação que aconteceu aqui no capítulo 5, só que para acontecer essa situação aqui, teve uma outra situação. Um cara chamado Balaque, o rei de Moabe, então ele sabia que o povo de Israel estava em Moabe, e ele sabia que o povo de Israel era um povo temido, que todos tinham medo do povo de Israel. Mas era o povo de Israel que eles tinham medo? Eles tinham medo de quem? Do Deus de Israel. Então Balaque, ele queria acabar com aquele povo, ou seja, que acontecesse alguma coisa com o israelita, para que o povo não entrasse em Moabe, para acabar com o povo dele, porque ele sabia que ele não ia vencer esse povo. Então sempre o rei, quando ele está numa situação difícil, ou quando ele quer que algum Deus fale, ou algum profeta fale, ele vai buscar longe aonde tiver um profeta. E com Balaque não foi diferente. Ele mandou buscar Balaão para poder trazer Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, para que aquele povo não tivesse força nem coragem, ou seja, tirar as forças do povo de Deus, para que pudesse não entrar em Moabe para acabar com o povo dele. Só que ele mandou um pessoal primeiro buscar Balaão. Depois que ele manda Balaão, disse: eu vou consultar a Deus. Logo eu vou dizer aqui a você que Balaão era um crente safado, era um crente descarado. Por quê? Porque a pessoa diz assim: por quê? Deus falou com Balaão. Deus falou, mas ele era profeta? Era. Servia a Deus? Servia. Porém, era um pé na igreja, um pé no mundo. Ele era um crente safado, um crente descarado, que em cima do púlpito, ou então na vista do povo, ele era o profeta, ele era o cara, mas por trás era um safado.
Então o povo vai e diz: eu vou consultar Deus. A primeira vez Deus disse o quê? Não vá. Porque o povo que eu abençoei já está abençoado. Ninguém vai amaldiçoar o povo. Amém? Aí Balaque não se satisfaz com a resposta, faz o quê? Manda novamente pessoas grandes de lá do reino dele, príncipe, pessoas que tinham palavra, que tinham cargo lá em cima, e manda falar novamente com quem? Com Balaão. Mas Deus já tinha dito o que para ele? Não. Eu abençoei, está abençoado. Você não pode amaldiçoar aquilo que eu abençoei. Então o povo foi lá e disse: olha, Balaque vai lhe abençoar, vai lhe honrar muito. Mas a honra que eu e você precisa não é de homem. A honra que eu e você precisa é do alto, é de Deus, não é de homem da terra. Mas só que o rei Balaque mandou falar para ele, se ele fosse, ia abençoar ele tremendamente. Vocês estão preocupados aí com alguma coisa? Vocês querem ajudar? Porque eu estou pregando, vocês estão olhando a vida de Lide. Vamos olhar a pregação, amém? É vocês mesmos, amém? Então vamos prestar atenção na pregação. Então, o que foi que houve? Deus tinha dito o que para ele? Não. Foram os homens grandes, homens honrados do reino lá dos Moabitas, e ele novamente, ele disse: eu vou falar com quem? Com Deus, vou perguntar de novo. Aí Deus disse: pode ir, vá, agora você vai falar tudo que eu mandar. Aí o que é que acontece? Lá na frente, ele vai se ver com uma situação. A jumenta começa a se esconder, começa a se esquivar, começa a correr por várias vezes. Só que ele não estava vendo o que estava acontecendo no mundo espiritual. A mesma coisa que um crente relaxado. Ele não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas eles estão brincando com Deus, achando que Deus é menino, achando que Deus é criança. Deus nunca foi menino. Embora muitos dizem por aí que Deus é menino, Deus nunca foi menino. Deus nunca foi criança. Deus era adulto em forma de criança, mas ele nunca foi criança. Então a jumenta se escondia de um lado, a jumenta se escondia do outro, e o anjo com a espada querendo matar Balaão. E aí ele chega ao ponto dele pegar a jumenta e bater na jumenta. Isso foi depois que ele saiu. Aí a jumenta fala para ele: por que você me bate? E o anjo diz para ele: por que está espancando sua jumenta? Se eu vim como inimigo seu para acabar com tua vida, e não acabei com tua vida porque da jumenta, então por que tu faz isso? Então Balaão logo viu que ele não estava, que Deus não estava de brincadeira com ele, que ele sabia que Deus não é Deus de brinquedo, que Deus não é Deus para eu e você estar fazendo negócio de palhaçada com ele. Ou você é, ou você não é. Se Deus disse não, é não. Ah, pastor, e por que Deus disse a ele para ir? Claro, sua mãe diz a você: você não vai para tal lugar. Aí você vai ficar insistindo: não, mãe, deixa eu ir. Aí a mãe disse: vá lá, faça o que você quer fazer. Foi esse sim que Deus deu para ele. Deus não disse para ele ir, porque Deus é homem de uma palavra. Deus não é de dois termos. Se ele disse não vai, não tinha nada que ele novamente perguntar para Deus. E Deus deixou ele ir. Mas só que ele sentiu a pressão que Deus não estava brincando com ele. E o anjo fala na palavra que ele foi ali como inimigo dele, não como amigo, para matar ele. Então por várias vezes ele ainda foi. Deus, o anjo disse a ele: você vai continuar indo, mas você sabe de uma coisa, só vai falar aquilo que eu mandar. E ele foi porque ele quis ir também, por causa da ganância. Olho de Tandera, eu vou ser honrado pelo rei Balaque, eu vou ganhar muitas coisas, eu vou ganhar muito prestígio, então eu vou. Era um crente que se vendia por qualquer coisa. Amém? A igreja está viva ou está dormindo, não? Então era um crente que se vendia. Nos dias de hoje temos crentes que se vendem também. Tem crente que se corrompe, porque hoje não está tendo crente verdadeiro, porque ele se vende por qualquer coisa. Ele se dá por qualquer coisa. É por isso que muitos são enganados. Venha comprar rosa, venha comprar martelo, venha comprar bloco ungido, e é enganado mesmo, e deve ser enganado para deixar de ser besta. Porque quando Deus fala, não quer ouvir. Quando Deus chama para servir a ele, não quer servir a ele relaxadamente. E o crente que serve
crente maldito. E Balaque era um desses, era um crente maldito, um crente descarado. Um crente que se vendia por qualquer coisa. Um crente que queria fazer manobras com Deus. E Deus não se faz manobra. Então, ele disse a Balaque: fez vários sacrifício em cima do monte. Mas esse sacrifício era para Deus? Não. Esse sacrifício era para o Deus de Balaque. E era em cima dos montes dos deuses de Balaque. Mas Deus disse assim: não tem inimigo superior a mim. Eu atuo onde eu quiser. E eu opero aonde eu quiser. Se eu quiser operar dentro do candomblé, eu opero. Se eu quiser operar dentro do cemitério, eu opero. Se eu quiser operar dentro do hospital, eu opero. Não tem lugar, não tem inimigo que eu não possa operar. E Deus mandou avisar para Balaque. Mandou ele mesmo profetizar uma maldição para os moabitas. E então o rei Balaque ficou indignado. Eu lhe chamei aqui, não foi para isso não. Eu lhe chamei aqui para você amaldiçoar o povo de Israel. Mas Deus já abençoou. Eu não posso. Balaão disse a ele: eu não posso, Balaque, amaldiçoar o que Deus amaldiçoou. Porque segundo a palavra dele, ele disse: aquele que eu amaldiçoar, eu serei amaldiçoado. E aquele que eu abençoar, será abençoado. Então eu não posso. Aí ele disse: então pronto, então eu não vou te honrar também. O seu Deus proibiu de eu te honrar. O seu Deus proibiu de eu colocar você lá em cima. O seu Deus proibiu de eu lhe colocar no lugar de destaque. E agora? Vai fazer o quê? Ele disse: vai embora. E eu vou pro meu e você não vai ter nada. Mas ambicioso não se dá por satisfeito. O que foi que ele fez? Ele fingiu que foi embora e ficou por ali. Aí ele disse: eu vou ganhar um trocado com esse povo. Eu vou aconselhar eles a fazer o quê? Pegar mulheres midianitas e irem até o arraial dos israelitas para poder seduzir eles, para poder eles cair, trair o Deus dele, virar as costas para o Deus deles, porque eles vão enfraquecer e a gente vai pegar ele. Então o nosso tema é: o que a maldição não conseguiu, o pecado destruiu. Amém? O que a maldição não conseguiu, o pecado destruiu. Então qual é o tema? O que a maldição não conseguiu, o pecado destruiu. Aí você vai ver por causa disso. Olhe que teve uma maldição contra o povo de Israel. Ele aconselhou o tal do Balaão, aconselhou o rei de lá mandar as mulheres. Olha, vocês que são crentes, vocês homens, viu? O diabo não brinca, é guerra espiritual. Quando ele não pode lhe tirar da posição de crente, ele vinha uma Jezabel, uma prostituta, para desviar você do caminho do céu. E você cai, porque o homem safado cai. Se fosse crente de verdade, não ia se desviar. Se fosse israelita de verdade, não ia se desviar. E o diabo não ia mandar, porque sabia que você não ia se desviar. Então, nós vivemos no mundo espiritual, onde o diabo trabalha de dia e de noite para tirar você da presença de Deus. Então, o que foi que Balaão fez? Aconselhou esse povo a enviar estas mulheres. Aí vocês abrem aí em Apocalipse 2,14. Apocalipse 2,14. Se tiver ruim, Lídia, pode deixar aí. Acharam? Apocalipse 2,14, que diz assim: tenho, porém, contra você algumas coisas. Então, estão aí em seu meio o que sustentam a doutrina de Balaão. Ou seja, os conselhos de Balaão. Então você vê que aquele povo, aquelas mulheres e aquele povo que foi lá a confrontar, levar a desgraça para o povo de Israel, foi aconselhado por quem? Por Balaão. Ele diz assim: não conseguiu não? Deus não tirou? Deus não quis amaldiçoar? Então o que é que eu quero dizer para você? Macumbeiro, feiticeiro, encrenqueiro, ele não pode amaldiçoar você quando Deus te abençoou. Se você é povo abençoado, não tem diabo que amaldiçoe. Se você está certo, aquele povo estava certo com Deus, aquele povo estava andando correto com Deus. Então, as pessoas
crentes que têm medo de macumba é porque anda errado. Porque a palavra garante. Se você anda certo com Deus, não tem maldição certa, não tem macumba certa, não tem feitiçaria certa, não tem encantamento certo. Agora, se você anda errado com Deus, é bom você se revestir. Amém, igreja? Amém. Então, a maldição dos midianitas, dos moabitas e de Balaão não pôde atingir o povo de Deus. Por quê? Porque era um povo que estava sendo o quê? Abençoado. Deus já tinha abençoado. Deus disse que o que eu abençoei, a maldição não pode amaldiçoar. E por que eu tenho tanto medo? Porque você anda com a vida errada. Você é um crente relaxado. Você é um crente de um pé dentro e um pé fora. Você é um crente raimundo. Quando você é crente raimundo, você tem medo de macumba, você tem medo de feiticeiro, você tem medo de encantamento, você tem medo do signo que você ouviu no signo. Você vai ter medo de tudo. Por quê? É um crente relaxado. Agora, se é um crente que anda correto com Deus, mata boi, mata boiada. Dá pro diabo para ver se consegue lhe tirar a bênção. Não consegue porque você é povo abençoado de Deus. Então, ninguém pode amaldiçoar o povo que Deus havia abençoado. Mas por que a maldição não foi contra esse povo? Porque era um povo que estava o quê? Andando nos caminhos do Senhor. Estava correto. Amém? Agora, por que do tema? O que a maldição não conseguiu, o pecado destruiu. Nós vamos ver aqui. Então diz: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Enquanto eles estavam, Milena, se prostituindo, Deus estava na dele. Deus estava na dele. Agora, o problema pior foi que além dele se prostituir com mulheres estranhas, com mulheres que foi enviada seta, bandeja do Satanás. Tem muitos aí que estão caindo em bandeja. Eu não sabia, foi bandeja. Você caiu porque você não era crente. Ah, mas cuidado aquele que fala, aquele que está em pé, para que não caia. Para que não cair, você tem que estar na posição. Fique na posição para não cair. Agora quer que Deus faça milagre quando você não quer milagre na tua vida? Ei, tudo que é dado é cobrado, meu filho. Você acha que você receber salvação, você vai servir a Deus de qualquer jeito? Você vai servir a Deus relaxadamente? Você vai fazer a obra do jeito que você quer ou do jeito que Deus quer? Meu Deus. Ah, por quê? Eu sinto preguiça de ir para o culto. Então sinta preguiça de ser abençoado. Sinta preguiça de receber os livramentos de Deus. Então, foi muita luta para amaldiçoar aquele povo. Mas Deus nem precisou descer. Deus disse: olha aqui, meu filho, ali é um povo abençoado por mim. Quem vai tocar neles? Quem é? Ninguém vai conseguir tocar no povo que eu abençoei. Então disse que essas mulheres foi mandada para lá. E eles convidaram eles. E eles começaram a se prostituir, achando que estava de boa. Começaram todos os israelitas. Olha que você vai ver que não foi um nem dois, foi muitos. Foi muitos. Se hoje Jeová botar uma peneira nos crentes nas igrejas que tem aí, vai ser igual aqui. Tem um bocado de descarado aí se prostituindo nos motéis, dentro de casa fazendo festinha e depois indo pro altar pregar. Toma vergonha na tua cara, relaxado, Balaão. Toma vergonha na tua cara. Porrada mesmo. Tem muitos aí que diz: eu sou crente, eu sou pregador, mas pregador de motel. São crentes Balaão, que até profetiza, mas só que não é crente. Meu Deus. Balaão, todo mundo conhecia de longe, para chamar ele por quê? Porque ele era profeta. Deus falava com ele. Mas só que Deus não deu autorização a ele para poder amaldiçoar o povo que andava certo com Deus. Aí, olhem que a ira de Deus se acendeu no verso 2. No verso 3, Deus se acendeu a ira dele. Por quê? No verso 3 aí: assim, quando Israel se ajuntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então quem lembra que é Baal? Senhor. É 25:3. Senhor. Número 23:5. Senhor. Hã? Senhor. Então Baal é o quê? Senhor. Com letra? E Peor. Então Deus dá prostituição. Então é
quem? Com o Deus da prostituição. Vem aquela mulher andando nua, se acabando pra quê? Tá com algum demônio, algum niquito no corpo, querendo seduzir os maridos dos outros. Ah, não é porque eu quero chamar a atenção do meu, mentira, eu quero chamar do dela e do dos outros. Toma vergonha na cara, vai se vestir. Amém? Amém. Então disse que eles foram servir ao Deus dessas mulheres. E disse aqui no 3 que a ira do Senhor se acendeu contra eles. E disse que Deus enviou uma praga tão terrível naquele lugar, que disse que matou muita gente. E olha que não foi Deus dizendo assim: ó, Zurel, eu mandei uma praga 1h da tarde e até 4h da tarde teve essa praga e matou. Não, disse que foi por vários dias. Essa praga dentro de Israel. Ah, porque está acontecendo miséria na minha vida, miséria na minha casa, a gente não tem, a gente se levantando, isso e aquilo, o diabo está furioso. E qual é o dia que o diabo não está furioso? Ele já é furioso, ele é furioso o tempo todo. Agora você que é relaxada na obra de Deus. É por isso que está acontecendo, porque Deus desce as pragas, a ira contra essa pessoa. Por quê? Porque conhece a verdade, mas anda fazendo o que é errado. Não adianta estar postando versículos bíblicos, adorando, louvor e não ter uma vida correta com Deus, não ter uma vida no altar com Deus. O que adianta você postar e não viver? Aleluia. Você acha que você vai enganar quem? Não vai enganar. Não vai enganar. Então, a ira do Senhor se acendeu contra essas pessoas. E Deus chama Moisés e diz assim: ó, Moisés, esse povo está um povo relaxado, teve coragem de se prostituir com aquelas mulheres e ainda foi adorar os deuses dela, como não existisse Deus, como eles não lembrassem do que eu fiz a ele. Quanto tempo eu ando chamando esse povo para a santidade? Quanto tempo eu ando reclamando com esse povo? Quanto tempo eu ando tentando botar esse povo no céu? Mas o povo não quer nada, Moisés. Eu já fiz tanta coisa por esse povo. Tirei do Egito, vim trazendo, cuidando e chamando, toda hora corrigindo, dando castigo. Você acha que quando Deus matava um bocado de gente assim, era Deus fazendo juízo? Era Deus fazendo juízo. Diz: vocês acham que eu vou fazer juízo quando você estiver lá em cima? Não, lá vai ser bem pior. Porque se eu não fizer juízo agora com você, o inferno vai estar mais cheio. Eu tenho que fazer juízo com vocês aqui na terra, agora, fazendo vocês padecer. É por isso que Deus mandou aquela praga ali que teve agora. Qual foi o corona? Ah, não, foi porque disse, não, ali é juízo de Deus. Aqueles que andam relaxadamente. Ah, teve um bocado de crente que morreu, os crentes relaxados, morreu um bocado mesmo. Um bocado relaxado. Isso já é o juízo de Deus na terra. Mandou a praga e matou milhões de pessoas que estavam adorando outros deuses, olhando para o céu e fazendo sacrifício a Baal. Deus disse a você não é minha filha. Você tem que saber que Deus você está servindo. Glória a Deus. Se for a Baal, você serve a Baal. Mas se for a mim, sirva a mim. Porque eu sou Deus terrível. Glória a Deus. Como pode eu tirar vocês, ajudar, fazer tudo, vocês falar, faz comigo e continuar no erro? Será que a palavra nunca entra em você? Será que você é o bonzão, a boa zona, que vocês não percebem que eu às vezes pulo vocês para não perder vocês? Será que eu ia deixar uma praga dessa acabar com vocês se vocês estivessem dando certo? Claro que não. Mas às vezes Deus permite para fazer o juízo dele. Se eu não punir agora, vai ser pior. Diz que uma ovelha ruim bota o rebanho todo a perder. Ele não diz outras ovelhas não, ele diz bota o rebanho todo, até quem é ovelha vira bode. Até quem é cabra, quem é ovelha vira cabra. E Deus disse: olha, Moisés, eu estou irado. Eu estou irado porque eu estou vendo. A minha narina não suporta esse fedor desse povo. Os meus olhos não aguentam ver tanta miséria que esse povo faz. Eles, eu odeio quem se prostitui com outros deuses. Se prostitui no físico e no espiritual.
Deus disse: olha, ouça, Moisés, o que eu vou lhe dizer. Chame os líderes. E cada líder que estava liderando aqueles grupos, enfoque. Bota a corda no pescoço deles. E olha, eu vou mostrar a vocês que não foi pouco. A praga matou muita gente. E Deus tinha dado uma ordem a quem? A Moisés. Moisés, pegue todos os líderes, todos os cabeças, e foque a ar livre. Chame todo o povo para ver, para aquele tema, aí eu saber que eu sou Deus e eu mando. Quando eu ordeno uma praga, ninguém pode impedir. E Deus mandou fazer isso com quem? Com todos os chefes do povo. Enfoque, olha aí no verso 4, ó. Enfoque diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens de sua tribo que se ajudaram com Baal-Peor, com o Deus da prostituição, aqueles que adoraram, e não foi pouco, todos aqueles que adoraram, mate. E depois que você fizer isso, punir eles, porque eu quero que puna. Porque o salário do pecado, disse: eu quero que vocês punam eles com a morte. E depois que você, Moisés, fazer isso, Moisés era o quê? O líder de todas as tribos. E ele mandou pegar cada chefe de cada tribo que tinha lá e disse: mate, na frente de todo mundo. Quando você fizer isso, Moisés, a minha ira vai ser retirada. Vai cessar a minha ira. Mas o que foi que Moisés fez? Chegou na porta da tenda, com os outros tudo que viu, a praga, porque enquanto ele não matasse esse povo, o que era que estava acontecendo ali? A praga ia continuar matando. Então todo dia tinha 10, 15, 20 mortos. Em cada tenda, morreu, outro, morreu, morreu. Aí ia procurar quem? Moisés, lá morreu 5 lá em casa. Ô Moisés, na minha morreu 10. O que foi que matou? A praga, Moisés, o que a gente vai fazer? Aí foi todo mundo para, acorda-me, foi todo mundo para a beira da tenda, para a porta da tenda fazer o quê? Chorar. Mas o que era que tinha que fazer? Matar aquele miserável. Se Deus mandou, mate. Não, foi chorar. Tem situação que é para você chorar, e tem situação que é para você levantar e agir. Se Deus diz: abre a boca, abre. Ei, estou lhe dando autoridade hoje, abre a boca. Aí você vai: eu estou com medo. Então você vai apanhar, filha. Então você vai seguir da praga. Então você vai ver a praga na tua casa. Então o próprio Deus vai fazer justiça com as mãos dele. Já que você não quer abrir a boca, Deus entra e fala. Deus entra e faz. Deus entra e age. Então Deus disse: usa a autoridade que eu te dei, Moisés. Mas Moisés se frouxou. Porque aquele da tribo ali é bonzinho comigo. Porque aquele ali eu não posso, meu filho. Deixa virar pato donut, elefante de tromba. Deixa mais fácil que Deus mandou. Se Deus manda, ele garante. Deus disse a Moisés: enfoque, para os outros não pagar o preço por eles. Mas ele foi chorar, feito um idiota, feito bestalhado. Oh Deus, socorre, eu socorrer. Eu já lhe dei o remédio, você não quis. Você quer agora que eu faça o quê? Que eu vá lá brigar por você? Não, tem situação que Deus diz assim, ó, cala. Mas tem situação que Deus diz: brada, porque eu estou no meu negócio. Aleluia. Se eu ordenei, tem que ser cumprido. Porque tem medo. Se tem medo, está que nem aquele povo. Será que Baal vai me ajudar? Não, o Deus Todo-Poderoso já lhe deu a ordem. Aleluia. Ele já liberou a ordem. Se ele liberou, você tem que fazer. Amém? Tem situação que é que deu mar. Ou você avança e confia em Deus para Deus abrir o mar, ou você é morto pelos inimigos que estão vindo atrás de você. Ou você pula sem ver o chão, ou você morre vendo o chão. É necessário você confiar no Deus que está lhe dando a ordem. É necessário confiar. Aí o povo todo estava onde? Na porta da... Fazendo o quê? Chorando. E Deus mandou ele chorar? Não.
chamado Finéias, filho de Arão. E assim, vem cá. O que está acontecendo aí? Porque está morrendo, tá? Aí o povo, todo mundo na tenda chorando, Andrevaldo. Todo mundo gritando. Aí tem lá, sempre tem um ousado, né? Um bicudo, né? Tem um bicudo sempre, eu já gosto do bicudo dele, que eu bato de frente com ele. Eu digo, vem miserável, vem quente que eu tô fervendo. Vem com boi que eu tô com a boiada ali esperando. Vem! Aí! O caralho, esse cara tá acontecendo! Morreu! Aí tava num lugar de quê? De tristeza e dor. Aí entra esse gaiato, bicudo. Vem. Você é a mulher, você é o homem. Vem. Vamos, amor. Aí, vamos agora dar umazinha naquela cama. O povo tá chorando, mas eu ainda tô fornicando. Subiu na cama e vu. Aí ficou lá. Na frente de quem? Do líder Moisés. Se fosse de mim, eu matava antes. Aí estava lá na fornicação, na descaração, na prostituição daquelas mulheres. Em cima da cama, passou no meio de todo mundo da hora. Todo mundo chorando, se lamentando. E o descarado passou com a cara limpa com a prostituta lá e foi pro quarto. E todo mundo olhou, até Moisés, rapaz. Que besta, Moisés matou lá um egípcio porque estava batendo no hebreu. E agora ele viu uma situação dessa e ó, ficou calando, chorando. E aí o cara passou com a piriguete, foi para dentro do quarto. Enquanto tá chorando, vai gozar. Pode gozar. Aí Finéias olhou assim e fez: espera aí, miserável. Foi lá, pegou a lança. Na hora que ele estava no vulco, enfiou assim, ó, na bunda dos dois, saiu do outro lado, matou os dois, enfiou no meio. Diz aqui que foi no ventre. No ventre aqui, quase embaixo, né? Enfiou a lança e matou os dois em cima da cama. Aí Deus, sabe o que Deus fez? Ó. Muito bem, Finéias. Agora você me honrou, Finéias. Agora você era o homem que eu procurava. Você era o cara que eu estava esperando. E por causa disso, você e sua família vai ser sacerdote perpetuamente. Porque você zelou pelo nome do Senhor. Agora Deus disse: agora eu vi um líder retado. Agora eu vi um crente que me serve de verdade. Porque até quando eu teria que estar matando gente por causa da covardia desse povo? Até quando? Até quando você vai choramingar por uma coisa que Deus já mandou você decidir? Até quando? Então, Deus, olha aí no 7, ó. Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, no 7, no verso 7, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, erguiu o homem. Pegou uma lança, seguiu o homem israelita até o interior e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a midianita, pelo ventre. Está aí no ventre o seu? Barriga. E então a praga cessou entre os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Foi pouco? E Moisés ainda lá chorando. Ele estava esperando o que? Matar o povo todo? Porque Deus não ia cessar. Deus, eu não estou nem aí. Se sobrar um, eu faço a nação novamente. Estava morrendo 24.000 pessoas. Foi morto pela praga. E Deus disse que cessou a praga. Por quê? Os que morreram da praga foram 24.000. Então o Senhor disse a Moisés: olha o que foi que Deus disse aí no 11: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu no meio deles, assim que no meu zelo não consumir os filhos de Israel. Portanto, diga: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência, terão a aliança do sacerdócio perpetuamente, porque teve o quê?
seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Pela primeira vez teve uma expiação por um cara que fez uma coisa que para mim, você, era errado, mas para Deus era certo. Porque Deus diz, enquanto não matar, não tirar a peste do meio de vocês, não tirar o pecado do meio de vocês, eu não opero. Mas o que é que eu vou fazer? Deus disse, eu já me dei as coordenadas. Amém? Amém. Vai sofrer porque quer. Então Deus, pela primeira vez, fez expiação, cessou a ira dele, revogou que ele havia feito o juízo dele. Por causa de quem? Por causa de um que se levantou e honrou com o nome do Deus. Então ele teve zelo, ele teve que reverência, respeito, honra. Ele disse, o que o Senhor falar, está falado. Eu farei. Aí todos ficaram como? De boca aberta. Aí todos que almejavam ser o pastor do lugar, e perdeu. Agora ele vai ser o perpétuo. Foi o único fiel que eu achei nesse lugar. Nem Moisés Deus achou fiel. Porque Moisés foi chorar. Talvez tinha um parente dele lá, talvez tinha um amigo, ou talvez fosse compadecido com alguém. Deus disse, eu lhe dei a ordem, está dado. Amém, igreja? Aí no 12 ele disse, no 12 não, olha só, no 14, o nome do israelita que foi morto, isso é, que foi morto com a mulher medianita, era Ziri, filho de Salu, chefe da casa paterna dos simonitas. Vê que parece que é midianita, mas é diferente de que é simonita. O nome da mulher midianita, da cachorrona, que foi morta era Cosbi, filha de Zu, chefe do povo da casa paterna entre os medianitas. Agora, olhe lá em número 31, 16. 31, 16. Diz assim: eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, ou seja, no caso de prostituição. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Teve praga ou não teve? Teve prostituição ou não teve? Foi ele ou não que mandou, que deu conselho? Foi o próprio Balaão. E Balaão era o quê? Crente. Cuidado com o crente relaxado. Porque às vezes você diz, ele é crente. Tem muita gente morrendo aí envenenada porque é de crente relaxado. Porque o povo podia dizer, ele é profeta. Ele é crente também. Pede a Deus discernimento espiritual. Porque tem muito se acabando aí. Ele é crente, ele é confiável. Ainda bem que você não vira as costas que sai para lhe trair. Foi isso que Balaão fez. Traiu o povo de Deus, deu conselho para o inimigo. Ele fez o papel de Satanás. Só que Deus não é Deus de brinquedo. Amém? Volta lá para o texto. Deus não é Deus para ninguém brincar. Então Deus disse assim: olha, Moisés, o meu povo foi sem vergonha? Foi. O meu povo me traiu? Traiu. O meu povo trouxe a ira para mim? Trouxe. Mas trouxe desgraça para o meu povo, não foi? Foi. Mesmo porque meu povo, eu tive que matar todos com essa praga por causa do pecado de Balaão e por causa do midianita. Vai lá agora, reúne o povo, entra lá e mata todos. Eu dou a ordem, eu vou estar na frente da guerra, para eles saberem que eles não podem brincar com o meu povo. Mesmo o meu povo errando, eu puni o meu povo, mas eles também vão ser punidos. Eu vou punir todos eles, porque o que eu abençoei está abençoado. Eu disse a ele que não podia abençoar meu povo. Mas o que foi que acabou com aquele povo lá de Israel? Que acabou as pragas matando, foi o quê? Foi a desobediência. A praga chegou lá e matou por causa dos conselhos de Balaão. Se eles fossem fiel verdadeiramente, Balaão podia vir em capeta, em forma. Eles iam dizer: não, eu sou fiel, meu Deus. Não, mas você não precisa mais se fiel. Não, eu preciso.
Quem precisa sou eu. Você não precisa mais ir para lá e tão longe. Não, quem precisa sou eu. Você não precisa estar orando, não. Quem precisa sou eu. Você não precisa se humilhar, não. Quem precisa sou eu. Tudo que eu estou fazendo é para mim. Deus diz assim: ainda que meu povo se corrompeu, todavia eu disse que estava abençoado. Mas eu perguntei a vocês o seguinte: o que fez vir a praga para aquele povo e morreu aquele povo todo? Foi o quê? Hã? Não foi idolatria. Pelo tema você vê, a maldição não conseguiu, mas o pecado foi o pecado daquele povo. Se eles estivessem correto e certo, eles iam resistir àquelas mulheres, não ia. Se eles fossem crente fiel, fossem homens de Deus fiel, ele ia resistir ou não ia. Mas o que acabou com eles, porque Deus podia dar livramento. Deus podia revelar, Lide. Devia chamar Moisés e dizer: olha, cuidado, que vai vir umas prostitutas aí e vai corromper o arraial. Manda eles orar e se revestir. Mas Deus conhecia o coração daquele povo. Disse: eles já são prostitutas, eles são disfarçados. Eles já gostam do pecado. Eles mentem, eles enganam e eles pensam que eu não estou vendo. Então eu vou deixar para provar se ele é mesmo palha ou se ele é grão. Vou deixar eles cair para eles saber que eu não sou Deus de brinquedo. Se eu falei, anda no meu caminho, segue os meus estatutos e os meus mandamentos e eu serei com vocês. Deus disse: se você seguir direitinho, rejeitar o pecado, não vai vir doença contra vocês, não vai vir praga, não vai vir maldição, não vai vir inimigo, não vai vir diabo, não vai vir macumba, não vai vir nada contra você, porque eu não vou permitir. Porque vocês estão fazendo a minha vontade. Mas o povo, o que aconteceu, aquela morte toda ali, Balaão foi errado, foi. Deu conselho? Deu. O povo aderiu ao conselho dele? Aderiu. Mas o que foi que fez morrer aquele povo todo? O pecado. Então você vê que maldição não vai na tua vida se você estiver certo. Fulano ali disse que está fazendo uma macumba para mim. Não sei quem ali fez não sei lá o que para mim. É por isso. Tem crente que vem e diz: eu acho que o que eu estou sentindo é uma macumba que fizeram. Pegou em você? Pegou de está fazendo alguma coisa, amigo? Está fazendo alguma coisa. Por que está com medo da macumba se Deus disse que maldição não vai sobre você porque você é abençoado? Aleluia. Ele disse que eu abençoei. A maldição não pode tocar. E macumba, coisa que é lançada contra a tua vida, isso daí são o quê? Praga do inimigo. Mas não vai pegar porque é Deus que está lhe protegendo. Mas se você está errado, é claro que vai pegar. É aquela, você acha que um crente que ele não ora, não jejuma, não faz a obra, não ajuda, não faz nada, você acha que esse povo é crente? Não pode ser crente. Porque crente, quem é da família, vive na família. Aleluia. Porque se eu sou mãe, eu tenho que me mostrar como mãe. Eu não posso mostrar como relapsa. Meu filho leva anos sem ver. Não sei quantos anos se vê. Você tem filho? Tenho. Tá onde? Alguém tá cantando lá. Não é mãe. É mandioca. Amém? Não é mãe. E nem é mandioca. É formiga de mandioca. Que corta tudo, acaba com tudo. Então Deus agora disse para Moisés: feriu e buliu com o povo que eu abençoei. Mas Deus disse que o que ele abençoou? Vocês estão mudos ou estão dormindo? Deus disse que o povo que ele abençoou está abençoado. Ninguém pode amaldiçoar. Mas aquelas mulheres amaldiçoaram? Sim. Se elas foram para lá, né, mostrar periquita para aqueles homens, amaldiçoaram. Balaão ajudou? Sim, foi ele que deu conselho. Eles caíram? Caíram. Deus disse: tá bom. Eles não fizeram isso com o meu povo, eu vou fazer com deles agora. Pronto, Moisés. Manda juntar o exército, todas as tribos, entra lá em Moabe, em Midian, e mata tudo, de criança a adulto. Mate tudo! Até os animais você mata, para saber que não vale pro meu povo. Porque eu tive que matar o povo que eu amo, porque deles, então eles vão perder o que ele ama por amor. E Moisés preparou o exército, Andrevaldo,
espada para dentro. Disse que estava com medo da gente entrar aqui, armou tanta maracutaia para a gente caiu, perdeu tanta gente, e agora vamos ficar de boa? E o Balaão estava onde? Comendo do bom e do melhor lá. Disse, você é o primeiro. Espada para dentro. Profeta maldito, profeta que não procede, a espada come no centro. Matou ele. Você não foi você que deu conselho? Toma espadada agora. Agora vai profetizar no inferno. Que eu avisei a você, Balaão, que o que eu abençoei não é para amaldiçoar. E ele, para poder ganhar, tirar fundos, receber, né? Sair lucrando, que tem gente que é assim, agora está lucrando. Eu quero lucrar, eu quero ganhar, fulano é bestalhado, fulano é isso. Eu vou lucrar, eu disse, espera só para tu ver o lucro. O que é que vai lhe dar? Tem caminho que para o homem lhe parece perfeito, mas há caminho que o leva para a morte. Ele podia dizer, aí, fiz, não aconteceu nada. Quantos tem assim que faz? Aí, sim mesmo. Cadê que Deus me matou? Cadê que Deus fez nada? Mentira, rapaz. Esses crentes mentem. É mesmo, aí passa um ano, passa dois, daqui a pouco o câncer vem. Ai, Deus, estou doente. É a praga do que você plantou. Existem guerras que é espiritual que aí você não vê. Ali foi o diabo com a guerra dele, induziu Balaão, enganou ele, fez ele contra o povo de Deus e depois ele pagou com a morte. O salário do pecado é a morte. E o Balaão foi o primeiro a morrer. Preste bem atenção. Os caras entrou lá, matou Balaque, matou todo mundo, pegou as mulheres tudo, só matou os homens, viu? Pegou as mulheres tudo, as crianças, adolescentes, tudo de peitinho duro. Ah, vou levar para lá, para o nosso arraial. Aí levou tudo. Levou. Tava as mulheres que estavam barrigudas, ele levou isso. Levou para lá. Não foi você não, viu? Foi os caras de lá. Aí levou. Quando Moisés sai fora da terra, no arraial, mas ele disse, onde é esse povo aí? A gente trouxe despojo para agradar a Deus. Esse povo não tem vergonha não, rapaz. Eu não sei como é que Deus aguenta com esse povo. É um povo mentiroso, um povo falso, um povo que não anda com a verdade. Eu trouxe despojo para agradar a Deus. E as mulheres? Tu trouxe para agradar quem? Moisés. A gente não ia matar as bichinhas, né? Tem um descarado aí para dizer que é piedoso. A menininha, a bichinha, tudo não ia. Aí Moisés disse, né? Mas Deus mandou vocês fazer o quê? Matar. Vocês não fizeram. E vocês não trouxeram nada para agradar a Deus. Você trouxe, eu sei muito bem, para se corromper com essas mulheres. Mas Deus manda dizer a vocês, todas que já se envolveram com o homem, mate. Todas que já se prostituíram, mate. Só vai deixar as donzelas e as crianças. Deus disse, eu vou ter misericórdia dessas. E vocês vão casar com elas. Agora a maldição que vem sobre a sua família é nas suas costas. Agora todas as mulheres já estavam lá, já tudo preparada, né? Opa, eles trouxeram os israelitas, já estava tudo fogosa lá. Receberam, foi espadada. Todas que não eram virgem, todas que não eram pura, foi morta a espada. E Deus mandou acabar com todos. Por quê? Porque do amor dele pelo povo dele. Você acha que é fácil a gente pegar o que é nosso para a gente punir porque é dos outros e depois saber que foi falcatrua? Então Deus entrou e mandou Moisés matar todo mundo. E todas as mulheres que não eram virgem, que tivesse tido um homem só, era para morrer. Mate todas elas. Qual foi que sobreviveu? Será que aqui ia ficar alguma? Só ia ficar a Vitória, né? Vitória, se fosse a gente só ia ficar tudo. Não ia ter mais ninguém. Os bebês da barriga não conta, que não nasceu ainda. Só ia ficar só Vitória. As outras ia tudo cair na espada. Porque todas que já tiveram homem, ou que já se prostituiu, ia cair na espada. Só ficou as donzelas. E Deus diz agora, os despojos que tu trouxe, as outras que tu trouxe, bota para fora do arraial e toque fogo para não deixar maldição dentro do arraial. Deus puniu os dele, mas não puniu de lá. Então tem um versículo que diz, Deus diz assim, não queira julgar só
os de fora, julgue também os de dentro. Muitas vezes a gente julga muito quem está lá fora, e às vezes quem está aqui dentro está pior do que quem está lá fora. Porque quem está lá fora já decidiu o que é que quer, já decidiu que quer servir a Baal, que quer servir ao diabo. Agora o que Deus não suporta é a pessoa que diz: eu estou lhe servindo, mas está lá e cá. Aí Deus diz lá em Provérbio, ele diz assim: seja quente ou seja frio, porque morno eu vou vomitar. Você sabe que é uma coisa ser vomitada, depois de fermentada, e pela boca de Deus, para onde é que vai uma coisa vomitada? Porque ele disse: você fria, eu posso lhe colocar no movimento e você esquentar. Você quente, eu posso lhe esfriar. Agora morno dá vômito. Pega uma água morna de manhã e beba para ver o que é que acontece. A água morna dá ânsia de vômito. E Deus diz: eu vomito aquele que é morno na minha casa. Eu vomito aquele que é morno na minha obra. O que é que ele está dizendo? Nem é crente e nem é mudando. Se perguntar você é o quê? Eu sou crente. Aí o povo lá fora não é. Dentro da igreja eu sou crente, lá fora eu sou mudando. Deus disse: eu vou lhe vomitar. Pega ele. E se eu lhe vomitar, nem os cachorros vão querer. Então nós temos que andar na mão de Deus e na contramão do mundo. Nós temos que decidir o que é que queremos. Porque Balaão dizia, ele já foi um homem de Deus. Era homem de Deus ou não era? A palavra diz que Deus falava com ele. É aqui nos versículos antes, ó, você vê Deus falando com ele. Aqui, ó, Balaque envia mensagem. Aí está aí Balaque, filho de Zoe, era daqui a primeira. Balaão, aqui no 21, 22, 21, é em número. Balaão levantou-se pela manhã, preparou a sua jumenta e apanha. Todo mundo achou? Preparou a sua jumenta e partiu com os chefes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus, porque Balaão foi. E o anjo do Senhor se pôs por adversário a caminho. Essa daqui já foi agora várias vezes que ele falou, que Deus falou aqui com ele. Na primeira vez. Então Balaão, no 23 aí, verso 1. Número 23, verso 1. Então Balaão disse a Balaque: construa neste lugar 7 altares e prepare 7 novelas. Aqui já foi um sacrifício. Deixa eu ver aqui onde é que Deus fala aqui com ele. Deixa eu ver onde é que Deus fala aqui com ele, para lhe mostrar Deus falando com ele. Aqui, ó. Os filhos de Israel partiram e acompanharam nessa campina de Moabe. Do outro, está no 22. Do outro lado do Jordão, na altura de Jericó. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel havia feito aos amorreus. E os moabitas tiveram grande medo. No 4, por isso o povo de Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora se a multidão vai. No 22, 20, Deus fala. No 22, 20, né? Aí, de noite o Senhor veio a Balaão e lhe disse: como aqueles homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Mas se você for olhar antes do 20, você vai ver Deus dizendo para ele para não ir. Mas ele insistiu, aí Deus disse: então vá. Esse vai era para ele ir? Não. Se Deus já tinha falado. Quem tem filho sabe, quem não tem, que já criou irmão, a pessoa diz: não vou, não é pai não. Ah, eu vou, mãe, vai meu filho, vai lá. Aí depois o negócio vai pegar, né? Então foi tipo isso que Deus disse a ele. E Deus falou com ele. Se Deus conversou com ele, falou com ele, é porque ele era homem que Deus tinha dado o dom e não tinha tirado o dom dele. Então não se engane com pessoas que se afastam do evangelho e continuam rodando, continuam falando em línguas. Agora só que a salvação não tem mais não, meu filho. Amém? Ah, mas ele ainda fala em língua, ele dança, mas não tem mais presença. Só tem na hora da emoção.
presença tem quando o pecado vem, você rejeita. Quando você levanta a mão e diz, eu estou servindo a Deus, você está fazendo a obra, estou. Você evangelizo. Você vai para a igreja e diz, vou sim, não falta culto não. Eu vou direto. Eu sirvo ao Senhor porque eu sou crente. Como um católico pode dizer que ele é católico se ele só vai na missa quando tem festa? Então tá igual católico. Católico só vai à igreja quando tem o quê? Festividade. E é isso que Deus quer de mim e de você? Deus quer um crente passado pelo fogo. Porque no dia do juízo, Ele vai julgar os crentes. O nome do tema de quarta-feira é o quê? O julgamento, o tribunal de Deus. Todos estamos preparados para o tribunal de Deus? Pastor, eu não vou não porque eu sou crente. Esse tribunal é para crente. Esse tribunal é para crente. O que você fez na obra, eu estava ocupada. O que você fez na área, eu estava ocupada de novo. Então tá bom, então eu vou te julgar agora. Amém? Então não seja malandro, mas seja homem de Deus e mulheres de Deus. Amém? Porque do mesmo jeito que Deus pune quem está lá fora, Deus pune quem está cá dentro também. E Deus pune mais quem está dentro do que quem está fora. Porque quem está fora já escolheu o que é que quer. Amém? É do 9 ao 12, 22. Que está falando, né? Que ele vai a primeira vez, fala com Deus, e depois a segunda vez, e Deus fala de novo. Deus disse a ele, eu abençoei ele, não é pai não. E por que ele temou? Porque pensa que Deus é Deus de duas conversas. Quando você não quer servir a Deus, você diz, eu vou ficar logo no mundo. Agora você não pode ser crente e Raimundo. Um pé dentro da igreja e outro no mundo. Ou você é, ou você não é. Uma vez, a gente foi visitar um irmão e ele era assíduo aqui na igreja. E ele trazia uma biblinha. Esqueci para no bolso. Eu digo, eu vou lhe dar uma Bíblia. Eu gosto tanto dessa daqui. Não, mas uma Bíblia grande é boa. Não, pastor, não se preocupe, não vou comprar uma para mim. Depois é porque eu gosto dessa. Aí um dia disseram que ele estava doente. A gente foi atrás do bendito. A gente andou na rua dele. Cansou as pernas e ninguém conhecia ele. Ele é crente. Ele é assim, essa crente. Não, nessa rua não tem nenhum crente não. Eu digo, não, ele é crente. Ele vai direto para a igreja. Aqui nessa rua. A senhora tem certeza que é aqui? Eu digo, eu tenho. Não é aqui não. Aí daqui a pouco a gente começou a dar as características dele. Aí depois a menina disse, mamãe, deve ser fulano. E ela é crente? Eu digo, deu uma gaitada a mulher. Que até eu fiquei com vergonha. Eu digo, pelo menos ele vai para a igreja e disse que é crente. Eu fiquei escabriada, porque o cara era crente só na igreja. Ninguém na rua dele sabia que ele era crente. Porque andava com a namorada quase nua. E ele também andava com batedeira, de camiseta. E quando vinha para a igreja, era com o Novo Testamento dentro do bolso, para ninguém ver que ele era crente. É brincadeira um negócio desse? Aí tem coragem de abrir a boca e dizer, eu sou crente. Tem coragem de postar lá, Deus é tudo para mim. Mas tu não é tudo para Deus. Deus é fiel, e você é fiel. Eu não posso mostrar aquilo que eu não sou. Ou você é, ou você não é. O evangelho não é brincadeira. Porque quando vem as pragas, quando vem o inimigo, no mundo espiritual, você não vai ter respaldo com Deus para Deus dizer, eu vou lhe aliviar disso aí. Quando você anda certo com Deus, o inimigo pode até tentar, mas não lhe derruba porque você abençoa. Amém, igreja? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Nós devemos ser crente verdadeiro. Crente como foi Noé, como foi Moisés, como foi Enoque. Nós devemos ser esse tipo de crente. Porque o diabo não vai tentar aquele que já é dele. O diabo vai tentar aquele que está em pé. Amém? O diabo vai derrubar quem está caído? Não. O diabo vai tentar aquele que está em pé. Amém, igreja? Você vê que ele não foi. Balaão não foi lá ganhar dinheiro contra o povo. Porque o interesse era com o povo de Israel. Então o inimigo vai tentar aquele que está no pé, aquele que diz que ora muito, que vigia. Deus diz, e está indo aí, umas piriguete aí abusando. Amém? Amém, igreja? Amém. Está dormindo? Glória a Deus. Pode tirar ali.